Graça e paz, Betel. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez em nome de Jesus, para termos um momento de comunhão e juntos celebrarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, depois do Natal, da Páscoa, é o terceiro dia mais importante do ano, Dia dos Pais. As mães ficam em quarto lugar. Tá certo? E aí, obreiros? Tá certo aí, terceiro dia? Aí alguns vão falar, pastor, não me complica nesse negócio, né? Mas só hoje, amanhã vocês voltam ao lugar aí terceiro. A todos os papais, Deus abençoe a sua vida com muita longevidade, sabedoria e todos os recursos necessários para que você cumpra o chamado de Deus na paternidade. Estamos estudando uma série de mensagens intitulada Posicione-se, e hoje à noite estaremos encerrando essa série. E a série agora ela está estudando o texto da carta aos anjos das igrejas ali em Apocalipse. E hoje eu quero estudar com você a carta ao anjo da igreja de Filadélfia. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia ou acesse o texto em Apocalipse capítulo 3. Iremos ler os versículos 7 ao 13. Você pode ficar em pé em reverência à leitura do texto sagrado? Assim diz a palavra do Eterno: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés. Então saberão que eu os amei, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, queremos ouvir o que o Espírito diz à Igreja Batista Betel. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. O tema da mensagem que nós estaremos conversando nessa manhã é: não se perca quando Deus abrir as portas. Não se perca quando Deus abrir as portas sobre a sua vida. Mas antes de adentrarmos no tema especificamente, analisar alguns pontos, eu queria só relembrar alguns pontos importantes relativos a nossa série de mensagens Posicione-se. O objetivo dessa série é nos preparar para os dias que antecedem a volta de Jesus. É preparar você, é me preparar, nos preparar para estarmos posicionados corretamente nesse tempo em que vivemos,
dias que antecedem a volta de Jesus. Precisamos estar preparados. Logo, a questão não é se nós temos ou não um posicionamento. A questão principal é se nós estamos posicionados em Cristo ou longe de Cristo. Conversamos vários assuntos, principalmente ao estudar as cartas dirigidas aos anjos de cada uma das igrejas até aqui. A carta ao anjo da igreja de Éfeso se destacou porque aquele anjo e aquela igreja perderam o seu primeiro amor. A carta à igreja de Esmirna, aquele anjo, aquela igreja, aquele anjo sofreu perseguições, mas permaneceu fiel. Ao anjo de Pérgamo, aquele anjo, aquela igreja, vivia onde estava o trono de Satanás. No entanto, eles toleraram falsas doutrinas. Tiatira cresceu em amor e serviço, mas permitiu que o pecado fosse tolerado. Sardes tinha fama de estar viva, mas estava espiritualmente morta. E a igreja de Filadélfia, a qual nós estaremos estudando, ela tinha pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Diferente das outras cartas, dirigida aos anjos das igrejas e aquela comunidade, a carta à igreja de Filadélfia, ao anjo dessa igreja, não traz nenhum tipo de reprovação. Diferente de outras igrejas que foram reprovadas em algum comportamento, essa igreja não recebe nenhuma palavra de advertência. Essa carta, ela foi escrita e ela tem todo um contexto, e é interessante que Deus ele vai usar o contexto da cidade para que, por meio do conhecimento daquele povo, da história da cidade, aquele anjo, aquela igreja, compreendesse o que Deus estava para fazer. Para você entender o que Deus ele faz em cada uma dessas cartas, Deus primeiro faz uma exegese de cada cidade, para que depois ele também comunique à igreja, fazendo os conectivos. Um exemplo, se Deus fosse escrever uma carta ao anjo da cidade de São Paulo, ele poderia usar alguns elementos do tipo correria ou terra da garoa. Então seria mais ou menos assim: ao anjo da igreja de São Paulo escreva, assim diz aquele que corre mas não se cansa, aquele que em meio à garoa não se molha. Entende? Ele usa o contexto da história da cidade para comunicar-se de uma maneira eficiente com cada uma das audiências que ele está procurando se dirigir. Assim sendo, vale a pena nós compreendermos um pouco mais sobre a cidade de Filadélfia, para entender com mais clareza o que Deus está falando ao anjo dessa igreja e a esta comunidade. Essa cidade, ela foi, segundo alguns historiadores, organizada no ano 283 a.C. No ano de 197 a 159, Eumênides II, governava Pérgamo. E no século II, essa cidade fundada recebeu o nome em homenagem ao seu irmão, um irmão muito amado. Então, em homenagem ao seu irmão Átalo II, essa cidade recebeu o nome de Filadélfia, a cidade que recebe uma cidade que ama o seu irmão. Parece, no primeiro momento, estranho ou comum para nós. Imagine você em homenagem, porque você ama muito seu irmão, você organiza uma cidade e você chama ela de Filadélfia. Filadélfia porque eu amo meu irmão. Isso não era comum. Em geral, quando um herdeiro assumia o trono, sabe uma das primeiras coisas que ele fazia? Matava todos os seus irmãos. Esse sinal para lembrar você que Cristo está para voltar, tá?
Bom, uma das primeiras coisas que o herdeiro fazia ao ocupar o trono era matar os seus irmãos para que eles não corressem à tentação de usurpar do local dele. Nós podemos ver alguns movimentos um pouco parecidos quando Salomão ocupou o trono. Quando ele ocupou o trono, um dos pedidos do seu irmão Adonias foi a respeito da concubina ali que dormia ao lado do seu pai Davi. E Salomão se irou muito e mandou matar o seu irmão, porque ele sabia que a intenção do seu irmão era justamente ocupar o lugar no trono. Isso era muito comum nos povos, na história da humanidade. Mas essa cidade recebe um nome em homenagem a um irmão a quem era muito amado. No ano 17, agora, depois de Cristo, essa cidade de Filadélfia, ela sofreu um grande terremoto. Para você entender onde fica a região das 7 igrejas, ela fica ali naquela região da Turquia, uma região que sofre continuamente por terremotos. Não são poucas as vezes que nós ouvimos e lemos notícias de terremotos que abalaram Turquia, Paquistão, aquela região. Existem muitos terremotos. E no ano 17, um grande terremoto devastou, destruiu, danificou gravemente a cidade de Filadélfia. A cidade, ela também passou por grandes períodos de reconstrução e continuava sofrendo com abalos sísmicos. E no século I, surge a igreja a qual Jesus dirige a carta ao anjo daquela igreja. Ainda no contexto histórico, como eu disse, Filadélfia, o nome significa amor fraternal. Ela surgiu no século II e essa cidade também tinha um papel muito importante ali na Ásia Menor, porque ela era conhecida como a porta de entrada para a Ásia Menor e, consequentemente, para a Europa. Era uma cidade estratégica, ela era a porta de entrada. Então, quando Deus usa essa expressão porta, Ele está fazendo um conectivo com a história da cidade, que era uma porta, era uma cidade onde as pessoas passavam por ela para ter acesso a outras grandes cidades. Essa cidade também, quando Deus traz a promessa sobre coluna, ela faz muito sentido. Por quê? Diante de uma cidade que foi devastada, destruída por terremotos, uma das coisas que mantinham a estabilidade da cidade eram colunas fortes. Então, o que Cristo está prometendo, que ao vencedor, ele será uma coluna forte, não será abalado pelos terremotos da vida, e ele estará na casa de Deus. Ao longo da história, essa cidade também chegou a ter os seus nomes, o seu nome mudado. Quando surgiu um novo imperador ali, depois da reconstrução do ano 17, ali em homenagem ao imperador, ela foi se chamada Neo-Cesareia, ou seja, a nova casa de César. E também Flaviana, outros nomes que foram dados àquela cidade. Então, os moradores dessa cidade estavam acostumados com essa ideia da cidade ter o seu nome alterado. E a promessa de Deus é bem curiosa, porque Deus vai dar um novo nome para o vencedor. Percebam aqui, Deus pegando a história da cidade, pegando a história de um povo e fazendo uma conexão com a história aqui da igreja, para mostrar o que ele vai fazer, como rei e como ele vai governar. Porta aberta, coluna, novo nome, isso era o que Deus estaria fazendo ao vencedor daquela cidade. Mas para entender também agora esse texto sobre o qual lemos em Apocalipse 3, é importante nós também analisá-lo à luz das Escrituras, para encontrarmos explicação também sobre o que significa essa porta e como é que ela se aplica nos nossos dias. O tema da mensagem, como eu disse, é não se perca quando Deus abrir as portas. Não é incomum encontrarmos pessoas que depois que uma porta abençoadora na sua vida é aberta por Deus, essa pessoa se perde no meio do caminho. Conheço a história
Uma das histórias que eu vou citar, eu ouvi no início da minha fé cristã. Era de um líder da mocidade da igreja. Um rapaz muito ativo, muito dinâmico, muito criativo, sempre envolvido com a igreja. E ele movimentava os irmãos: vamos para o culto, vamos ter congresso de jovens no dia 29 de agosto aqui na Betel. E ele era uma pessoa muito dada a isso. E aí o que aconteceu? Uma porta abriu para ele e ele foi abençoado com um carro. E ele falou: Deus me abençoou. E aquele carro, o pessoal começou a o quê? Quando o irmão tem um carro, um jovem, que acontece no carro, o carro entra, é aquela lei da física que não se aplica para o Fusquinha, lembra-se, gente? No Fusca cabe 4, 5 pessoas, mas eu imagino que alguém aqui já entrou no Fusquinha com mais de 7 pessoas, além de mim aqui. Eita, gente, Fusquinha entrava muita gente, né? Era um negócio assim da multiplicação que não dá como explicar, não temos como explicar. Mas ele começou assim, não passou muito tempo, e aquele jovem começou a priorizar: vou ir para a praia, vou para o campo. Moral da história: aquilo que foi uma bênção na vida dele o afastou dos caminhos de Deus. Ele se perdeu. Assim pode ser com outras pessoas que recebeu a porta aberta, a bênção, a porta se abriu em relação ao emprego, a uma faculdade, a uma empresa, a um casamento. Você recebeu a bênção, mas você pegou a bênção e adorou a bênção ao invés de adorar o Deus que abençoa. Então, o cuidado que nós precisamos tomar é não nos perder quando Deus nos abençoar com portas abertas. Há um texto em Isaías, capítulo 22, que se conecta diretamente com o texto aqui, aonde nós agora vamos observar. Bom, abra sua Bíblia em Isaías 22. Enquanto você está abrindo sua Bíblia em Isaías 22, eu vou fazer alusão agora ao verso 7. A carta à igreja de Filadélfia começa assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Observem que a carta não é para a igreja, é para o anjo da igreja. Olha aqui o texto diz, a identificação, o remetente, quem está escrevendo: eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Quando esse texto foi escrito, ele também estava fazendo alusão a um momento na história do povo de Israel. Em Isaías 22, nós encontramos o seguinte personagem, Sebna. Sebna, ou Sebiná, era o que nós poderíamos chamar de primeiro-ministro, alguém responsável pela administração ali do templo, da casa de Deus. E esse homem, ele foi reprovado como administrador do palácio. Agora, a partir do versículo 20, nós vemos uma outra pessoa aparecendo, que é Eliaquim. Eliaquim, ele recebeu autoridade para administrar a casa de Davi, e ele recebeu as chaves. Olha o que diz o verso 20, a partir ali do capítulo 22. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você, fazendo alusão a Sebna ou Sebiná. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. O que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, a sua prole e os seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias, dos jarros, e aí ele avança concluindo. O que nós encontramos aqui, quando Deus escreve a carta ao anjo,
ele está fazendo justamente essa conexão. Havia um administrador que era infiel, Sebna, e aí o que acontece? Eu depus da sua função e vou colocar uma outra pessoa. Então, quando Deus escreve, ele se apresenta: aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Esse é o Senhor Jesus. Ele tem nas suas mãos a chave de Davi. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que tem a chave do trono, do reino. Assim, ao se identificar, agora, no verso 8, ele vai dizer: conheço as suas obras. A todos, com exceção de Esmirna e Tiatira, ele vai usar essa mesma expressão: conheço as suas obras. Em outras palavras, Deus ele vai dizer: eu sei quem é você, não pelo que me dizem, mas pelo que eu conheço todas as áreas da sua vida. Irmão, irmã, você tem convicção de que Deus conhece você? Conheço as suas obras, sei o que você faz, sei aonde você anda, sei o que você fala. Esse é um Deus que nós adoramos. E ele vai dizer: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A primeira lição que eu quero trazer aqui para nós, para não nos perdermos quando Deus abrir as portas, é a seguinte: somente Deus tem o poder para abrir ou fechar as portas sobre a nossa vida. Você crê nisso? Eu creio, e a palavra deixa essa verdade muito clara. Somente Deus tem poder para abrir as portas. O diabo não tem poder para abrir portas. O diabo ele pode nos enganar, pode nos intimidar para não avançarmos, mas é somente Deus que tem poder para abrir as portas sobre a nossa vida. E ele faz questão de deixar isso claro, para que nós venhamos depender dele. Ao dizer isso à igreja, ele vai dizer: eu tenho poder para abrir a porta. E quem vai poder fechar essa porta que eu abri? Ninguém. Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave de Davi. Jesus tem a chave dos reinos dos céus. Jesus nos chama para depender dele. Quem abre as portas na tua vida é Deus. Eu não sei qual é o nome da porta que você precisa que seja aberta, mas você precisa clamar àquele que tem poder para abrir essa porta, que é o Senhor Jesus. Você precisa clamar: Senhor Jesus, abre essa porta na minha vida. E haverá portas que Deus não vai abrir na sua vida. E nós veremos o porquê. E Deus também fechará portas na sua vida, para o seu bem, para o meu bem. E essa é justamente a segunda lição. Nós precisamos entender que Deus, somente Deus, ele tem poder para abrir a porta. E o que se destaca é que aquela igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Isso indica, meus irmãos, também uma coisa importante: aquela igreja, pela sua força, ela não conseguiria abrir aquela porta. Existem portas na nossa vida que nós não temos forças para abrir. Mas Deus, ele é poderoso para abrir toda e qualquer porta na nossa vida. Deus é poderoso para fazer com que nós sejamos, por meio dele, pela graça dele, exaltados. Quando lemos na palavra de Deus histórias, conforme registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro, o apóstolo, estava preso no cárcere profundo, acorrentado, com soldados ao seu lado, uma grande e poderosa guarda. Deus manda um anjo à noite. E aquele anjo não faz com que Pedro
pegue uma pá e cave um buraco e saia pelo túnel. Não. Deus fez Pedro sair pela porta da frente da prisão. Sabe o que Deus nos ensina? Você pode estar numa prisão, no local mais profundo, no local com segurança máxima. Eu tenho poder para te libertar se for da minha vontade. Os homens podem dizer, você não vai sair daí, mas Deus é a palavra final. Aquela igreja era uma igreja que não tinha muita força, era uma igreja que não tinha ali tanta expressão forte como outras igrejas, mas era uma igreja que ela se destacou principalmente pela fidelidade, e quem guarda a palavra de Deus, Deus abençoa no tempo dele e da maneira dele. A segunda lição que eu destaco é que entrar pela porta é encerrar ciclos e começar novos ciclos. Existem portas na nossa vida que, quando são abertas, nós precisamos entrar. Mas, por outro lado, você já ficou com dúvida quando uma porta se abre diante de você e você fala, eu vou ou não vou? Uma chamada de emprego, você está bem empregado, e aí vem uma proposta de emprego nova, uma outra porta de emprego se abriu, e aí, qual é a decisão que você toma naquele momento? Eu vou para essa nova porta de emprego ou eu permaneço aqui? Eu continuo com esses negócios ou vou para um outro negócio? A bem da verdade é que nós ficamos confusos em muitas vezes da nossa vida, mas precisamos entender uma lição importantíssima. Não se pode entrar em duas portas ao mesmo tempo. Não tem como você entrar em duas portas ao mesmo tempo. Alguns anos atrás, tinha um programa de TV que era assistido na minha casa quando eu era criança, pelos meus pais. Ia lá, domingo no parque, aí o pessoal vai, os antigos vão saber. Mas tinha um programa, gente, que se chamava Porta da Esperança. Quem lembra desse? Cheiro de naftalina, né, gente? Gente, era um programa muito bacana. E eu lembro de alguns episódios, tal, mas o que me chamou a atenção foi de uma senhora que eram pessoas humildes. Qual que é o seu desejo? Ganhar uma vaca. Não sei se alguém aqui vai lembrar desse episódio. Aí, primeira vez, no primeiro episódio, abriu a porta da esperança e ela contava história, tudo. E aí, eis que a porta ficou vazia. Aí todo mundo em casa ficava, né? Poxa, né? Uma vaca só, né? Mas na segunda vez que ela foi, não é que ela ganhou uma vaca, gente? A visão daquela mulher era de empreendedora. Por que ela queria? Porque ela contava história. Não, eu quero uma vaca porque eu vou tirar o leite, vou vender o leite, vou fazer queijo, vou cruzar, vou ter bezerro, enfim. Mas o que eu quero destacar é que quantos aqui não estão à procura dessa porta da esperança na sua vida, não é, gente? Talvez a porta da esperança para você seja um emprego. A porta da esperança para você seja um negócio. A porta da esperança para você seja um laudo. Cura depois de um exame, depois de sessões de quimioterapia. Talvez a porta da esperança para você é seu filho te ligar hoje ou te visitar. Talvez a porta da esperança que você tanto espera seja a cura das suas emoções. Eu não sei. Mas uma coisa que precisa ser destacada nesse texto é que aquela igreja, ela não tinha força para produzir a abertura de uma porta. Mas Deus fez questão de mostrar para essa igreja que Ele é que abria as portas. Deus, Ele tem poder para abrir as portas na sua vida. Mas nós precisamos entender que algumas portas vão se fechar.
E quando novas portas forem abertas, nós também precisamos entrar nessas portas e viver o novo de Deus. Sabe qual tem sido um problema de muitos? É começar uma nova jornada, numa nova porta, com um comportamento antigo. Eu vou dar aqui o exemplo de Davi. Davi, eu vou resumir a história dele de 3 formas: o cajado, espada e o cetro. Davi, quando solteiro, quando criança, adolescente, ele cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai. E quando ele estava cuidando das ovelhas, ele precisava de algo na sua mão, que era o cajado, para se comportar como um pastor de ovelhas. Quando Davi saiu dessa porta de cuidar de ovelhas, ele entrou agora na porta de guerreiro. Agora Davi, ele não vai mais ter um cajado na mão. Ele precisa de uma espada. Porque a espada e o comportamento dele, de capitão, de hábil guerreiro, é que iria determinar as vitórias. Ele não poderia pegar a espada para tentar simplesmente acalmar ali os ânimos dos inimigos, não. Agora Davi, ele vai cruzar uma terceira porta na sua vida, que é a porta para o trono. Agora Davi não tem mais o cajado na sua mão, Davi não tem mais a espada na sua mão, Davi tem agora o cetro. E com o cetro na sua mão, ele precisa agora agir e se comportar como um rei. Qual é a lição que eu quero destacar aqui para você, querido irmão, querida irmã? À medida que você vai avançando na sua vida, você precisa também entender o momento que você está. Você era solteiro, era um comportamento. Casou, você precisa ter um comportamento de casado, casada. Você é pai, comportamento de pai ou mãe. Você agora é um empresário, comportamento e mente de empresário. O fato é que as pessoas ao seu redor sempre vão tentar te diminuir. Não importa que Davi estava como rei. Sabe o que muitas vezes as pessoas faziam para se referir a ele? Não é esse aí o filho de Jessé? Não é esse aí o filho de Jessé? A ideia não era falar da sua linhagem, mas mesmo ele no trono, numa nova posição, tentar reduzi-lo a nada. Irmãos, Deus, ele abre portas. Nós também precisamos entender que à medida que novas portas vão se abrindo sobre a nossa vida, a nossa mente, o nosso comportamento precisa ser condizente. Talvez você esteja agora sofrendo, porque Deus abriu uma grande e promissora porta na tua vida, mas você está se comportando como uma pessoa irresponsável que você foi alguns anos atrás. Talvez você esteja agora fazendo justamente um desserviço àquilo que Deus colocou para você. Deus abriu uma grande porta, mas você se comporta de uma maneira infantil. Muitos vão tentar sabotar você. E é plausível que muitos aqui não iriam aceitar a porta que Deus abriu para aquela igreja. É por isso que o verso aqui adiante, o verso 9, vai dizer o seguinte: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. O que Deus está querendo nos ensinar, irmãos? Muitos que são desse grupo, sinagogas de Satanás, eles vão tentar de tudo para nos diminuir. E é necessário, mais do que nunca, nós entendemos a nossa posição. Davi entendeu a sua posição. E você? Deus abriu uma porta para você. Talvez você hoje seja o CEO, CFO, diretor, presidente, um engenheiro, um arquiteto, empresário, ou você saiu de uma área de assistente, foi para analista,
mas você mudou? Mudou a sua mente? E aí qual que é o perigo? O perigo é nós nos perdermos no meio dessas portas. E essa é a lição que você precisa entender. Veja, exigia-se de Davi para cada um dos momentos uma nova forma de ser conduzida a sua vida, mas o coração dele continuou um coração segundo o coração de Deus. Portas podem se abrir para você. Portas podem se tornar melhores ou não, mas uma coisa que não pode mudar é o seu coração. O seu coração nunca pode mudar. O seu coração tem que ser íntegro diante de Deus. Porque quando o nosso coração começa a mudar, que bom, eu sou, me tornei, eu tenho, é o perigo para a nossa queda. A terceira lição é que Deus, ele também muitas vezes vai abrir e fechar portas para nos proteger. Parece um contrassenso, não é? Mas quantas vezes Deus, ele já não agiu assim comigo? E eu imagino com você também. Portas que se fecharam para o nosso bem. Já aconteceu um negócio com você? Ou melhor, uma situação com você, aonde você estava prestes a fazer um grande negócio e simplesmente deu tudo errado e aquele negócio não foi para frente? Alguém já viveu uma experiência parecida assim? Alguns irmãos. E aí você fica chateado, porque comigo eu fiquei muito chateado, gente. Muito chateado. Ia comprar um bem. E aí, na época, eu estava negociando aquele produto e com desconto chegamos a uns 20 e poucos mil. E eu falei, olha, tá caro, tal, conhecendo ali o produto na época, né? Mexendo com o veículo, aquele item. E aí a pessoa, olha, a minha última oferta é tanto. E eu falei, tá caro, não dá. E eu fiquei muito chateado. Passaram-se 15 dias. Aconteceu uma movimentação no mercado e aquele produto que era 20 e tantos mil caiu para menos de 7. Eu falei, obrigado, Deus. Não é assim? Às vezes a gente fica tão chateado porque não deu certo naquela hora, fica sem comer, porque alguns são assim, né? Ficam sem comer ou alguns vão comer demais, né? Não sei qual que é o seu time, né? E aí depois você fala, Deus, que bênção isso foi na minha vida. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele vai abrir portas, e é o que ele vai dizer aqui no texto, olha, visto que você guardou, verso 10, guardou a minha palavra, da minha perseverança, e perseverou, eu também guardarei você da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, haverá portas que Deus irá fechar diante de nós, para nos preservar e nos salvar. É difícil conceber isso, mas é necessário termos essa maturidade. Existem portas que Deus irá abrir, outras irão fechar, para tão somente sermos protegidos. A cidade de Filadélfia era conhecida como a porta para o mundo. E essa porta conectava as pessoas para o mundo. Deus, ele mostra que ele é a porta para a igreja avançar nesse mundo. Por isso, eu concluo com a última lição. Não menospreze a porta que Deus abriu para você hoje. Nem todas as portas que Deus abre é a porta que nós gostaríamos, não é? Já aconteceu portas que Deus abriu para você, você fala, mas Deus, eu mandei tanto currículo, logo essa. Alguns solteiros aqui vão lembrar, né? Deus, eu fiz
tanto convite e só deu esse. Deus, eu fiz tantos. Mas entenda uma coisa. Grandes homens de Deus, Deus abriu portas que foram pequenas. Mas essas portas foram um caminho para eles chegarem onde Deus tinha propósito. O verso 11 diz: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe o que Deus está ensinando, gente? Existem muita gente que quer a porta que Deus abriu para você e você está reclamando hoje. Tem muita gente que quer tomar o teu lugar. Tem muita gente que quer o teu casamento. Tome cuidado com quem você ouve, minha irmã e meu irmão. Porque tem muita gente querendo te dar conselhos sobre casamento, que tem um casamento infeliz ou que nunca se casou, ou que não tem a mínima noção do que é a vida e a proposta do casamento. Tem muita gente querendo o seu cargo. Na empresa tem aquela famosa frase: eu no seu lugar. Alguém já ouviu isso? Eu no teu lugar. Ah, Deus é sábio, né? Não dá asa para cobra. A pessoa já se identificou que ele é uma cobra, né? Então, tome cuidado. Tem muita gente que quer a bênção que Deus te deu. Valorize o que Deus tem te dado. Honre o que Deus tem te dado. E assim, lembre-se de uma coisa. A porta que Deus abre para você é para você. Ninguém pode fechar. No mundo em que há muitos abalos, Deus, Ele é a nossa coluna e fará de nós uma coluna. E por fim, para concluir, Deus nos dará um novo nome. Esse nome, nós não sabemos qual é, mas é um nome para aqueles que perseveram em Cristo. Que eu e você jamais venhamos a nos perder, a nos encantar com as portas. A porta Deus abriu, entre. Deus é contigo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós, a Igreja Batista Betel, estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós, a Igreja Batista Betel, estamos aqui preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos. E você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus. E nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja.
que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.